Bem-vindo mais uma vez, pessoal. Obrigado por ainda estar comigo. E, como eu disse antes, que nós haveremos de continuar nesta aula a falarmos de variável. Temos que entender um pouco Temos que entender um pouco mais sobre isto porque precisaremos deste conhecimento mais adiante. Então, variável, como já disse, é um instrumento usado para medir as características da população. Ele tem dois tipos. As variáveis podem ser qualitativas ou podem ser quantitativas. Os próprios nomes já dizem, então não há muita história aqui. Qualitativas são aquelas que descrevem qualidades de um indivíduo ou de um elemento. Quantitativas, os seus valores são expressam quantidade, para melhor dizer. Expressam quantidade, ou seja, expressam números. Em termos de qualidade, podemos ver, por exemplo, em termos de qualidade de um elemento, podemos encontrar cor, por exemplo, é uma qualidade. Podemos encontrar, por exemplo, nível acadêmico, se formos a falar de pessoas, nível acadêmico é uma qualidade. Podemos falar, por exemplo, de classificação. Classificação, por exemplo, num jogo, vamos dizer quem chegou, quem foi estar no primeiro lugar, no segundo, terceiro lugar, é uma variável qualitativa, não é? Podemos falar de nacionalidade. Podemos falar de nacionalidade, podemos falar de nome, podemos falar de província, país. Então, essas são variáveis. Bairro 25 de junho, bairro 1º de maio. Então, isso é qualidade. Se falamos de quantidade, variáveis quantitativas, quais podem ser? São aquelas cujos valores já são expressos em números, expressam quantidade. Por exemplo, se formos a falar de altura, vamos encontrar que a altura do indivíduo já vai ser um número. Se formos a falar de, por exemplo, idade, vai ser um número. Se formos a falar de, por exemplo, massa corporal, então é um número. Se formos a falar, por exemplo, de que mais? Número de filhos, número de salas de aulas, número de pessoas, também, entre várias outras. Temos temperatura, também é uma variável quantitativa. Os seus valores são numéricos, enquanto aqui os seus valores são qualidades, descrevem qualidade. Então, dentro das variáveis qualitativas, também subdividem-se. Por exemplo, esta variável, até certo ponto, é diferente desta, em termos de classificação na estatística. Então, vamos ver qual é a especificação de cada uma das variáveis. Então, dentro das variáveis qualitativas encontramos as nominais e as ordinais. As nominais são quais são? São aquelas variáveis que os seus valores não exigem nenhuma sequência ou não tem nenhuma ordem. Não há maior ou menor, todos estão distribuídos de forma equitativa. Por exemplo, se formos a falar de cor. Cor é uma variável nominal. Vou dar exemplo aqui, cor. Cor é uma variável porque nós vamos encontrar, por exemplo, cor. Podemos encontrar a cor preta, podemos encontrar a cor branca. Entre a cor branca e preta, qual é a cor maior que a outra? Nenhuma. Podemos falar de província. Podemos falar de Zambésia. Podemos falar de Tete. Entre Zambésia e Tete não há nenhuma província maior que a outra. Não há nenhuma sequência, tem que mencionar esta primeiro, considerar esta primeiro, depois a outra, nada. Enquanto que as ordinais já são diferentes. As ordinais exigem uma certa ordem, ou seja, os seus valores têm uma certa ordem. Por exemplo, se formos a falar de nível acadêmico, nós vamos encontrar nível, por exemplo, básico, encontramos nível médio, nível superior, nível elementar, entre outros. Se formos a falar, por exemplo, de classificação, por exemplo, comportamento. Comportamento é uma variável qualitativa ordinal. Comportamento, porque nós encontramos medíocre,
mau, satisfatório, bom, muito bom. Então, esses comportamentos, se dizem João tem bom comportamento, Pedro tem comportamento medíocre, então já entendemos que entre esses ali, quem é que é o melhor, quem é que vai primeiro, quem é que fica, não é? Então, exige uma certa ordem. Classe, por exemplo, classificação de um jogo, de um torneio, tem o primeiro, segundo e terceiro classificado. Então sabemos que entre o primeiro e o terceiro, então aquele primeiro é que está mais à frente. Já exige ordem por si só. Muito certo. Então, isto é sobre as variáveis qualitativas, ordinais e nominais. Nominais, os seus valores não têm nenhuma ordem, não existe nenhuma sequência, mas as ordinais já, o próprio nome diz ordinal, porque exigem uma certa ordem. Agora vamos ver as variáveis quantitativas. Também tem sua subdivisão, em que elas podem ser discretas ou contínuas. O que é uma variável discreta? Variável discreta é aquela que os seus valores são números inteiros. Resumindo, as variáveis contínuas são aquelas que podem ser números inteiros, assim como decimais. Por exemplo, se formos a falar de idade, idade é uma variável. Idade, eu nunca vou dizer tenho 2 anos e meio. Então, eu vou mostrar aqui a definição estatística. Às vezes tem sido difícil de muitos entenderem, por isso que preferi usar essa explicação direta, de que discretas levam números inteiros apenas, contínuas podem também levar números decimais. Mas estatisticamente, o que isto quer dizer? Vamos supor que eu quero medir idade aqui. Se eu for a medir idade, esta criança ou pode ter 0 anos, ou pode ter 1 ano, ou pode ter 2. Eu nunca vou dizer João tem 1 ano e meio. Dizer tem 1 ano e meio, ou 1 ano, 1,8 anos, 1,7 anos. A idade não aceita isto. Só aceita dizer este menino tem 1 ano ou tem 2. Significa que dentro deste intervalo não aceita nenhum outro valor aqui. Do mesmo jeito, se não tem 2 anos, ou pode ter 3, ou pode ter 1 ano. Mas 2 anos e meio não aceita. Dentro deste intervalo não aceita nenhum valor. Então, para tal, é considerada como uma variável discreta, porque só aceita números inteiros. Variável contínua, já eu disse que pode aceitar números inteiros, assim como decimais. Por exemplo, temperatura. Podemos considerar temperatura ou massa, por exemplo. Massa, por exemplo, quando vamos comprar arroz, eu posso comprar 1 kg de arroz, posso comprar 2 kg de arroz, mas também posso comprar 1,5 kg, 1,8 kg, dependendo do que eu quiser. Por exemplo, temperatura, o ambiente ou dentro de uma geladeira, podemos encontrar 1 grau ou 1,5 graus, não há problema. Ele aceita qualquer valor aqui. Temperatura do corpo humano podemos encontrar a medir, vamos supor que aqui é 10, 20, 30. Podemos encontrar a medir 20 graus ou 30 graus, 36,7 graus é temperatura. Então é uma variável contínua. Estamos juntos? Então, espero ter sido claro sobre o tipo das variáveis, porque vai ditar muito nos próximos momentos em que vamos fazer cálculos daquelas medidas usadas em estatística para estudo e análise de dados. Muito obrigado. Se chegou até aqui, por favor, curta o vídeo. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e vamos ter muita coisa boa pela frente. Até já!